No YouTube. Olá, minha gente, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube, eu quero te convidar a se sentir à vontade aqui. Nós estamos aqui todos os dias pregando o Evangelho, anunciando as boas novas, e eu gostaria muito que você fizesse parte dessa família. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a clicar aqui em inscrever-se e seja parte dessa família, né? Se você quiser participar ao vivo das nossas lives, nós estamos todos os dias às 8 horas da noite, ao vivo, lá no meu perfil no TikTok. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui o link na descrição. Você vai para o meu TikTok, chegando lá você me siga, e todos os dias nós teremos um encontro marcado às 8 horas da noite ao vivo, tá bom? Outra coisa que eu quero dizer para você, se você pode, se você tem condições, se você consegue fazer isso, eu gostaria de convidar você a ser membro desse canal. Dessa maneira, além de você estar me ajudando, né, a produzir mais conteúdos aqui para vocês também estarão fazendo esse canal expandir, tá bom? Então, se você puder ser membro desse canal, tem 3 modalidades e eu tenho preparado algumas aulas exclusivas para os membros, PDF exclusivo para os membros do canal. Se você puder, faça isso para me ajudar. Combinado, minha gente? Você que está ao vivo aqui no TikTok comigo, muito obrigado pela sua presença. Eu peço que você continue curtindo e compartilhando esta live. Ok? Hoje o tema da nossa reflexão é o olhar segundo o Evangelho. O olhar segundo o Evangelho. Como é esse encontro do Evangelho com a miséria humana? Como acontece o encontro entre o Evangelho e as debilidades do ser humano? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. E para nossa breve meditação, eu quero ler com você um texto que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 9. Pega a sua Bíblia aí, tá, gente? João, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Veja se está escrito assim. A tradução que eu tenho em mãos é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Talvez na sua Bíblia a tradução seja diferente, mas o sentido do texto é o mesmo. João capítulo 9, vou até fixar aqui o comentário da irmã, para quem chegar depois. Cadê? Achei. Jesus ia caminhando, quando de repente viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: ele é cego não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele, mas ele é cego para que o poder de Deus se mostre na vida dele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Versículo 6. E depois de dizer isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo, de lama, com a saliva, e passou nos olhos do cego, dizendo: vai e lava o seu rosto no tanque de Siloé. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Sabe, gente, eu já preguei inúmeras vezes
sobre esse texto. Inclusive aqui nos encontros com vocês, eu já preguei algumas vezes sobre esse texto. Mas hoje, ao lê-lo, eu tive uma visão por outro ângulo. Eu sempre preguei isso aqui como nós sendo cego de nascença, né? Mais ou menos nesse sentido, sendo enxergados por Jesus. Mas hoje, enquanto eu lia, eu comecei a perceber que também esse texto nos mostra como é o olhar segundo o Evangelho para as debilidades do ser humano. E esse texto começa dizendo o seguinte: Jesus ia caminhando quando viu um cego de nascença. Esse rapaz, ele havia nascido cego. Ele nunca tinha tido a experiência de poder enxergar uma flor, a luz. Não, ele era cego de nascença. Era costume naquela época, todo cego de nascença, ou melhor, todo cego, ser colocado à beira da estrada para poder pedir esmola. Isso era um costume da época. Todo cego era colocado à beira da estrada para pedir esmola. Qual estrada? Geralmente, o cego, ou melhor, o pedinte, o mendigo, né? Ele era colocado na via principal da cidade, onde passava muita gente, onde o fluxo de pessoas era intenso, porque esse cego acabava se tornando, para aqueles que o colocavam à beira do caminho, uma fonte de renda. Muita gente via no mendigo uma fonte de renda, então pegava-se esse mendigo, colocava à beira do caminho, ele ficava ali pedindo a sua esmola dia após dia, todos os dias, e no final do dia, aquele que o colocou na beira do caminho ia lá pegar a sua porcentagem, que na maioria das vezes era quase tudo. Esse cego de nascença estava à beira do caminho não pela primeira vez, porque se você continuar a leitura do texto, de todo o capítulo, você vai ver que ele já era conhecido naquela região, como pedinte, como cego. Não era a primeira vez que ele estava na beira daquele caminho. E eu me coloco a pensar quantas pessoas passaram por aquele cego. Quantas pessoas transitaram diante daquele cego e não conseguiram vê-lo, não conseguiram enxergá-lo. Certamente os políticos da época passavam por aquele caminho e o cego estava lá, mas o político estava tão interessado em suas demandas que ele não tinha tempo para parar, para olhar para alguém tão desmerecido à beira do caminho. Então deixa ele para lá. Será que viu? Viu, mas enxergou? Porque uma coisa é ver, outra coisa é enxergar. Certamente os levitas também passaram por aquele caminho. E lá estava o cego. E viram, mas será que enxergaram? Não. Por que não enxergaram? Porque ele continuou lá. E o levita estava atarefado, porque ele tinha que chegar rápido para poder exercer o seu ofício no templo. Então eu não posso perder tempo, porque eu tenho que ir para o templo para adorar a Deus. O cego, deixa para depois eu resolvo com esse cego. Agora eu estou indo para o templo, agora eu estou indo para a casa de Deus, pensava o levita. Certamente os sacerdotes também passavam por aquele caminho. E muitos sacerdotes cruzaram o caminho daquele cego.
E muitos sacerdotes ouviram o cego implorar por uma esmola, mas não enxergaram o cego, porque ele tinha coisa mais importante para fazer. Afinal de contas, ele é sacerdote. Afinal de contas, ele tem a obra de Deus a zelar. Afinal de contas, eu não posso me envolver com os embaraços à beira do caminho, né? Políticos passaram e não enxergaram o cego. Os levitas passaram e não enxergaram o cego. Os sacerdotes passaram e não enxergaram o cego. Eu acredito que a própria família desse cego passou por aquele mesmo caminho e não enxergaram o cego. Mas quando Jesus passou, o texto diz: e passando Jesus, viu, enxergou o cego, um cego de nascença. Porque o olhar segundo Jesus, o olhar segundo o Evangelho, enxerga os invisíveis da vida. O olhar segundo o Evangelho enxerga os indigentes da vida. O olhar segundo o Evangelho enxerga os marginais da vida. O olhar segundo o Evangelho enxerga os excluídos da sociedade. Por isso que eu sempre digo que é inadmissível alguém se dizer cristão, seguidor de Jesus, mas não conseguir enxergar a dor alheia. É impossível alguém se dizer seguidor de Jesus e pensar apenas em seus próprios benefícios. É impossível alguém se dizer seguidor de Jesus e não olhar para a beira do caminho onde há centenas e milhares de pessoas precisando ser enxergadas, mas a pessoa dizer assim: olha, eu não posso porque eu tenho outros afazeres, eu não me envolvo com essas coisas, isso é coisa para político, isso é trabalho para o pastor, É inadmissível alguém se dizer discípulo de Jesus e não enxergar os invisíveis. E não enxergar aqueles que ninguém enxerga. Porque quando eu sou inundado pelo Evangelho, a minha maneira de olhar para a vida passa a ser um olhar segundo o Evangelho. E o Evangelho não deixa passar batido um necessitado à beira do caminho. O Evangelho não faz vista grossa ao sofrido, ao faminto, ao pedinte, ao diferente. Infelizmente, nós temos vivido um tempo em que a religião, se passando por evangelho, fingindo ser evangelho, a religião, ela tem ensinado as pessoas a cultuar cerimônias, cultuar lugares, cultuar livros, cultuar coisas e negligenciar pessoas. Quantas vezes nós negligenciamos? Isso eu digo todos nós, porque nós não podemos ser hipócritas. De vez em quando a gente negligencia pessoas que estão clamando à beira do caminho. Os afazeres litúrgicos, os afazeres cerimoniais acabam por minando da consciência do indivíduo a sua responsabilidade como cristão e a sua responsabilidade em enxergar segundo Jesus. Perceba que eu estou pregando sobre o evangelho, sobre enxergar o próximo, sobre estender a mão para o necessitado, e a irmã está aqui falando, você quer convencer as pessoas a ficarem desigrejadas. Veja qual é a consciência de um religioso. Ele não consegue ver a vida fora de um
um ambiente litúrgico, fora de um templo. Minha irmã, o que eu estou pregando aqui, eu gostaria muito que você entendesse, e não só você, mas todos vocês que estão aqui me assistindo, é que ser igreja, é que ser do Evangelho, é que ser cristão não tem a ver com estar em lugares, tem a ver em enxergar pessoas. E o interessante é que esse enxergar, minha irmã, é o enxergar aqueles que ninguém enxerga. Porque é muito fácil eu enxergar aqueles que são aplaudidos. É muito fácil eu enxergar aqueles que são vistos, aqueles que estão debaixo dos holofotes. É muito fácil isso. Agora, dura coisa é eu enxergar, eu ver a fragilidade daquelas pessoas que o mundo não quer enxergar. Quantas pessoas chegam em uma live como essa, toda ferida, toda machucada, devido aos traumas que a vida lhe causou. A pessoa não tem mais vontade de sorrir, não tem mais vontade de viver. A pessoa está profundamente magoada consigo mesma. E tudo que essa pessoa precisa é ser vista. E às vezes a gente num ego, num orgulho, num egocentrismo, a gente usa a frase: quer aparecer, coloque uma melancia na cabeça. Não! Nem todo mundo quer aparecer. Algumas pessoas querem apenas ser vistas. Querem apenas sentir o calor do acolhimento humano. Querem apenas sentir o olhar de um outro alguém. Nós estamos vivendo em um tempo em que nós estamos rodeados de pessoas e ainda assim nos sentimos sozinhos. Estava conversando isso hoje com a minha esposa. Tem momentos no meu dia que eu me sinto sozinho. E interessante que eu abro aqui meu TikTok e hoje, agora há pouco mesmo, eu vi uma enxurrada de mensagens de pessoas me parabenizando, dizendo que me amavam, dizendo que gostam muito de mim. Sabe, gente, e mesmo assim a gente se sente sozinho de vez em quando. Por quê? Claro, não estou dizendo no sentido de sozinho da presença de Deus. Eu estou dizendo sozinho em meio a pessoas. E por que a gente sente isso de vez em quando? Porque aqueles que deveriam nos enxergar ou enxergar os necessitados fazem vista grossa. Ou você nunca sentiu que o governo não olha para você. Ou você nunca sentiu que a religião não está nem aí com você. Aqueles que você achavam que deveriam olhar de você, cuidar de você, ou pelo menos estar ali para te dar um ombro quando você estivesse chorando. Você nunca sentiu, não? Esses irmãos falam que gostam de mim, que sentem minha falta, mas fala que você nunca sentiu a ausência deles. Ou me diga que se você nunca sentiu a ausência de um familiar. Me diga se você nunca sentiu que em algum momento na vida, aquele familiar que você tanto espera que te abrace, que te acolha, que te enxergue, vira as costas para você. Isso acontece com todo mundo. É que no Evangelho nós temos que aprender a enxergar as pessoas, não apenas querer ser enxergados, mas também enxergar as pessoas. Aí o texto continua dizendo: Jesus ia passando quando viu um homem cego de nascença
E os seus discípulos perguntaram. Então perceba que quando Jesus viu, o cego também viu. Dá para você perceber isso? Até então o cego não era visto, mas quando Jesus viu, quando Jesus enxergou, os discípulos também enxergaram. Só que olha a maneira que os discípulos enxergaram esse cego. E os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta dos discípulos é uma pergunta, para mim, uma pergunta tola. Ou os discípulos acreditavam em reencarnação, ou eles estavam delirando, porque eles perguntaram: quem pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais dele? Como é que ele ia pecar antes de nascer? Não é verdade? Quando os discípulos enxergaram aquele homem, os discípulos enxergaram procurando o culpado para o pecado daquele homem. Jesus, portanto, olha, vamos continuar a leitura. Jesus respondeu, versículo 3. Jesus respondeu. Não, isso ainda... Isso, versículo 3. Nem ele pecou, nem os pais dele pecaram. Mas ele nasceu cego para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então veja, os discípulos enxergaram o cego, mas não enxergar procurando culpados. Jesus enxergou o cego vendo propósito. O olhar segundo o Evangelho não procura culpados, não procura pecados. O olhar segundo o Evangelho enxerga propósitos. A religião tem um enxergar, tem um olhar condenador. É um olhar procurando quem é o culpado, procurando as suas falhas, as nossas falhas, procurando as culpas, procurando os delitos. Assim a religião enxerga todo mundo, não é só você, não é só eu, é todo mundo. O olhar religioso sempre está à procura de culpados. Agora, tudo que aquele cego não precisava naquele momento era que alguém apontasse o dedo no nariz dele e dissesse: a culpa é sua. Tudo que aquele cego não precisava naquele momento era que alguém apontasse culpados na vida dele. Ele não precisava disso. Ele precisava ser visto com um olhar de acolhimento. E quantas pessoas religiosas, e talvez aqui tenha alguém me assistindo nesse momento, quantas pessoas religiosas com um olhar condenatório, julgador, que só consegue olhar para o próximo procurando o defeito, a culpa, o pecado desse próximo. Eu estava vendo hoje um vídeo, e na verdade o vídeo falando da Aimee, que fez aquela canção Evangelho de Fariseus, e na verdade o vídeo falava muito bem dela, muito bem. Mas o título do vídeo era: esse é o pecado que ela escondia. Claro, é um título chamativo para fazer as pessoas clicarem e assistir. Na verdade o vídeo não falava de pecado, na verdade o vídeo era elogiando ela. Mas eu fiquei pensando, sabe, gente, o título, o pecado que ela escondia, chama tanta atenção, inclusive chamou minha atenção. O que dirá de uma pessoa religiosa que sempre está à procura do pecado de alguém, que sempre está à procura do passado de alguém. Se você olhar se você conversar com um religioso, ele vai falar do passado de meia dúzia de pessoas.
Se você conversar com um religioso, ele vai falar do pecado da mãe, do pai, do passado, da mãe, do pai, do tio. Se você for criticado por um religioso, ele vai sempre jogar na sua cara o que você fez no passado, sem procurar assim entender quem você é hoje. O religioso, o olhar religioso precisa encontrar um pecado para te culpar dele. Se não for assim, não funciona. Se não for assim, não dá. Se não for assim, não vai. Ah, mas você no passado você fez isso. Ah, mas no passado, quem é você para estar hoje falando de amor e de evangelho? Olha quem você era no passado. É o que mais dizem, né? Agora, o olhar segundo o evangelho não procura culpas, não procura culpados. O olhar segundo o evangelho procura propósito. Jesus, quando olhou para aquele homem, Jesus não viu culpados. Jesus não viu na doença daquele homem um culpado causador daquilo. Jesus viu um propósito. E aqui nós temos os dois olhares, né? O olhar da religião, sendo aqui simbolizado pelos discípulos, e o olhar do evangelho, sendo simbolizado por Jesus. A religião sempre vai olhar procurando culpados. E quando encontrar uma culpa em você, sempre vai jogar essa culpa na sua cara. Agora, Jesus, o evangelho, sempre vai te mostrar o propósito de todas as coisas. A irmã perguntou assim, e quando a gente se sente culpado, a gente tem que mergulhar no evangelho, se lançar no evangelho, descansar no evangelho. Quando a gente se lança no evangelho, descansa no evangelho, toda a culpa vai embora. Todo apontamento que a nossa consciência nos faz vai embora. Por quê? Porque quando a gente se lança no evangelho, a gente entende que na cruz Jesus pagou o preço por todos, não por alguns, mas por todos os nossos pecados. Descansa em Cristo, descansa no evangelho. Vamos encerrar o versículo 20 diz assim, olha. Não, melhor, versículo 20 não, de onde eu achei 20 aqui, minha gente? Versículo 6 diz assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e passou o lodo nos olhos do cego e disse: vai se lavar no tanque de Siloé. Aí o cego foi, lavou e voltou enxergando. Perceba que ao passar pelo caminho, Jesus viu aquele que ninguém via. Jesus viu o invisível. Jesus viu o marginal. Jesus viu o indigente. Segundo, ao passar pelo caminho e ver o indigente, Jesus não procurou o culpado. Jesus não procurou enxergar culpa. Jesus viu propósito. E terceiro, ao enxergar o propósito, Jesus fez uma coisa diferente de tudo que os que estavam ali já haviam visto. Jesus cuspiu no chão, fez barro e passou o barro nos olhos do cego. Isso deixou muita gente de boca aberta, surpreendida. Inclusive, minha gente, quando eu leio isso, eu também fico assim, surpreendido, sabe? Não podemos ser hipócritas e dizer que Jesus cuspiu no chão, fez o barro, passou barro no olho dos outros, falar que isso é normal. Deixa alguém cuspir no chão e passar o barro no seu olho, você vai deixar? Não, normal não é. Mas quando nós somos movidos pelo olhar do evangelho, quando nós enxergamos através do óculos do evangelho,
a gente começa a fazer pelo próximo coisas anormais, coisas que nem a gente mesmo acreditaria que fôssemos capazes de fazer, coisas que surpreendem os outros e a gente também. Todas as vezes que a gente faz, que a gente enxerga alguém segundo os óculos do Evangelho, as nossas mãos se estendem, porque é inadmissível alguém dizer: eu enxergo o meu próximo, mas não estende a mão para ele. Tiago fala, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei através das obras a minha fé. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é o seguinte: a nossa fé é expressada quando nós estendemos a mão, quando nós amamos, quando nós nos relacionamos, compartilhamos, acolhemos o outro. Então não dá para você ser um cristão, não dá para você ser um discípulo e fechar a mão em relação ao próximo, ao necessitado. Sabe o que fazia a igreja primitiva conhecida? É o fato de que eles não tinham nada como propriamente seu, mas tudo era em comum. O que era meu era seu, o que era seu era de meu e era de todos, e era assim o sentimento de todos. Agora tem uma meia dúzia nada, é a maioria dos religiosos tem ensinado para as pessoas um evangelho egocêntrico, onde eu quero para mim, cada vez mais para mim, e é só para mim, o problema é do outro, eu só quero receber e vem a mim, sabe? E eu cheguei nessa igreja com 2 carros, hoje eu tenho 4 carros. E eu cheguei nessa igreja com uma empresa, hoje eu tenho 3 empresas. E eu tenho, e eu ganhei, e eu conquistei. Mas na verdade a ótica do evangelho é: cheguei com tanto e reparti com quem precisava. Essa é a ótica, é a lógica do evangelho. É dividir, compartilhar, repartir com quem precisa. Eu acho que chega desse evangelho mesquinho, fraco, fajuto que tem sido pregado aí nessas denominações. Chega desse evangelho fraco, desse evangelho egocêntrico. Chega desse evangelho que só olha para si e anda com um espelho diante dos olhos, e tudo que consegue enxergar na vida é a sua própria imagem. A religião, o sistema religioso tem criado seres humanos insuportáveis. Insuportáveis. Outro dia uma pessoa mandou uma mensagem: por que você só fala sobre evangélicos? Vocês não falam de outra religião? Porque infelizmente o meio evangélico é onde se concentra mais pessoas insuportavelmente arrogantes, soberbos, hipócritas, egocêntricas, infelizmente. Agora, é bem verdade que é toda e qualquer religião assim. Não é só a religião, não é só o evangelho, né? Ou melhor, o evangelho não, os evangélicos. Porque lembrando que evangelho não é religião. Não é só os evangélicos que são assim. Mas a concentração de pessoas insuportáveis, infelizmente, está aqui dentro do meio evangélico. Não do evangelho, do meio evangélico. Por quê? Porque infelizmente os seus pastores têm ensinado para vocês um Jesus mais parecido com o gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e ele aparece e você dá as ordens para ele, e ele é obrigado a fazer o que você quer. Onde os pastores ensinam para você um Deus que é mais um mordomo do que Deus, que só existe para cumprir, satisfazer todos os seus caprichos. Aí o crente vai crescendo mimado,
Sabe aqueles menininhos mimados que tudo que pede pra mamãe, a mamãe dá pro bebê? Aí cresce e vira aquele homem mimado. Aquele homem que faz biquinho pra tudo. Tá lá com 30 anos de idade, mas se for preciso, cai no corredor do supermercado fazendo pirraça. É isso que a religião tem criado. Crentes mimados. Crentes que fazem pirracinha por qualquer coisa. Querem porque querem, quando Deus não faz, fazem pirraça. Porque acreditam que Deus é mordomo, que Deus existe para te dar o que você quer. E eu encerro dizendo que o Evangelho é sobre compartilhar. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse encerramento é: qual tem sido o seu olhar para a vida? Porque o olhar segundo o Evangelho enxerga as pessoas que a gente acha que não merecia ser enxergadas. O olhar segundo o Evangelho acolhe as pessoas que a gente julga não merecer acolhimento. Mas quando nós somos inundados pelo Evangelho, esse preconceito, ele deixa de existir. E a gente passa a acolher, a abraçar os invisíveis da vida. Qual tem sido o seu olhar? Seu olhar é um olhar religioso que procura culpas, que procura culpados? Ou é um olhar segundo o Evangelho que vê propósito? E por último, o que o seu olhar tem produzido? Será que você só olha, só vê e vai embora? Ou você olha, enxerga e se envolve? Porque isso é o Evangelho, é se envolver com a necessidade do outro. Isso é o Evangelho, é se envolver com as dores, com as feridas do seu irmão. Tem pessoas hoje, talvez você tenha aí no seu WhatsApp, no seu TikTok, no seu Messenger, não sei onde, que há tanto tempo você não enxergava. Procure hoje mandar um oi, como você está? E diga para essa pessoa: olha, eu me preocupo com você, estou aqui para ouvir você, e se precisar chorar no meu ombro, eu estarei aqui. Amém, minha gente querida.